Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa tarde? Que maravilha. Alguém já percebeu que Deus está nesse ambiente? Glória a Deus, coisa boa. Você que trouxe sua Bíblia, abre sua Bíblia comigo no primeiro livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: depois de expulsar o homem do jardim, colocou ao oriente do jardim do Éden querubins com espada inflamada que rodeava, guardando o caminho. Diga comigo, o caminho. Não, diga forte, diga o caminho. Diga com voz de crente, diga assim, o caminho. Escute, para a árvore da vida. Você pode levantar sua mão direita ao céu e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu carrego o que a Bíblia diz que eu carrego. Diga: e eu creio que os projetos de Deus na minha história apenas começaram. Você crê nisso? Dê um grito de glória para quem merece toda a glória. Você sente aí adorando esse Deus que está vivo em nosso meio. Queridos, quando a gente olha a profundidade de Deus e a magnitude da sua grandeza, a gente olha para a Bíblia e a gente não consegue encontrar impossíveis que Deus ele não possa fazer. A gente olha situações que para nós não tem como ser resolvida, solucionada, transformada, mas essa barreira da impossibilidade não existe no vocabulário celestial. Até porque a própria palavra que deu criação a todas as coisas foi o Filho. É João que vai dizer no capítulo 1 que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra era Deus e estava com Deus. Então no verbalizar de Deus não existe nada que seja impossível. A impossibilidade é algo que cabe dentro da nossa natureza pecaminosa, terrena, limitada. A gente não aguenta ficar muitas horas sem comer. A gente não aguenta ficar 3 dias, ou 2, ou talvez até 1, dependendo do organismo, sem água. O meu braço tem um limite de alcance de acordo com a minha altura. Por quê? Deus ele colocou limites naquilo que é humano. Só que toda vez que a gente vê a magnitude de Deus, não existe essa palavra limite. Para Deus não existe impossível. Só que tem coisas que não são dos aspectos de Deus, e Deus ele não faz não porque é impossível para ele, mas porque não é do seu governo fazer, da sua aptidão fazer, do seu querer fazer. Quando você olha para a palavra de Deus, uma coisa que você nunca vai encontrar, não porque é impossível, mas porque Deus não quer. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus se adorando. Você nunca vai ver na Bíblia Deus parando diante de um espelho e dizendo assim: eu sou grande, eu sou poderoso, eu tenho todo o poder. Não. Deus sempre criou algo ou alguém que fosse responsável pela adoração ao seu nome. E o reino dos céus, o reino de Deus é um reino extremamente organizado, e para tudo no mundo espiritual Deus delegou funções a anjos. Deus cria anjos que são anjos ministradores, anjos que são guerreiros, anjos que são mensageiros e anjos que são adoradores. Muito antes de Deus criar o mundo, Deus ele criou primeiro o princípio da adoração. Porque todo lugar que existe adoração, a adoração é um sinônimo que a presença de Deus é bem-vinda no ambiente. E se Deus é Deus dos céus, nos céus a primeira coisa que ele estabelece é a adoração. Todo mundo sabe da história do luzeiro, anjo de luz, o famoso Lúcifer, que Deus entrega a ele a aferição da medida da beleza. Ele era o aferidor da medida. Ezequiel que diz isso, que no seu peito tinha pedras afogueadas.
Então dos anjos ele tinha a maior beleza de todos, e no coração dele veio a soberba, a inveja. Ele disse: Deus me levantou, eu posso ser maior do que Deus. Deus entrega a ele o poder da adoração. Só que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Pode tudo, está em todos os lugares e tem todo o poder. Quando Lúcifer ele quer ser maior do que Deus, Deus ele vai lá e tira o atributo de ser adorador celeste, anjo bom, e toda decisão que acontece na eternidade é uma decisão eterna. Para nós existe a possibilidade de arrependimento, mas quando a gente entra na eternidade não existe mais isso. Lúcifer ele se levanta contra Deus, e a partir daquele dia não existe mais adoração no céu, porque aqueles que eram responsáveis pela adoração de Deus traíram a Deus. Deus ele acha uma saída, uma solução para aquele problema. Isso é conjectura minha, não está na Bíblia, tá? Mas eu imagino naquele silêncio todo, porque os responsáveis pela adoração, pelo nome de Deus ser exaltado e glorificado, traíram a Deus. No meio daquele silêncio todo, imagina Deus se levantando do seu trono e bradando: achei a saída. Quando eles vão lá para ver o que Deus está fazendo, Deus não pegou o diamante da terra, os ouros da terra, a esmeralda, porque as riquezas escondidas Deus sempre deixou. O que Deus pega? Deus pega o pó da terra. E o que Deus vai formar? Deus forma um boneco. E diga-se de passagem, esse boneco era igualzinho a ele. Porque imagine, isso aqui é conjectura minha, imagina Deus chamando o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, vem cá com sua doçura. Jesus, meu filho, vem cá com seu amor, porque escrito está: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava falando para anjo, porque eu e você não temos cara de anjo. Deus não estava falando para os primatas, porque eu e você não temos cara de macaco. Deus estava falando para o Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque eu e você somos a imagem e semelhança do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus criou o homem, não foi nem da terra, foi do pó da terra. Formou um boneco. Deus chega na narina, no nariz de Adão, e coloca dentro dele o que não colocou em ninguém. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar, porque o nosso Deus é tão poderoso que tudo que Ele cria na base da palavra. A palavra de Deus é tão poderoso que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Deus foi dizendo: haja, 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 e tudo foi tomando forma. Só que Adão, Deus não diz haja, Deus vai lá e pega as suas mãos e faz ele igualzinho a ele. Nós somos a única criatura do nosso Deus que Deus não disse haja. Deus criou você com a própria mão dele. E Deus colocou dentro de você o que não colocou em ninguém. Só por isso você podia dar um grito de glória a Deus. Deus colocou dentro de você o que não colocou em nenhuma outra criatura dele. Deus colocou dentro de você o que não colocou nas árvores. Deus colocou dentro de você o que não colocou nas aves. Deus colocou dentro de você o que não colocou na natureza. O que existe dentro de Deus, Deus colocou dentro do homem. Deus chegou na narina, no nariz de Adão e assoprou. Se levantou o primeiro adorador da história. Imagina Adão se levantando de um sono profundo, Deus olhando para ele dizendo assim: Adão, eu te criei para me adorar. Se tem algo que você sabe fazer de bom, de perfeito, de legal, de agradável, com excelência, é adorar a Deus. Porque Deus te criou para ser um adorador. Alguém não entendeu? Eu estou dizendo que você nasceu para ser adorador de Deus. Quem não presta para adorar, não presta para nada. Antes de Deus te exaltar, antes de Deus te levantar, antes das promessas serem cumpridas na tua vida, Deus te chamou primeiro para ser adorador. Assim como um peixe nasceu para nadar, uma ave nasceu para voar, você nasceu para adorar a Deus. Tem adorador aqui nessa tarde? E Deus é perfeito no que faz, porque tudo que Deus cria, Deus vai criar primeiro o ambiente para receber a sua criatura. Deus criou os peixes, sim ou não? Sim ou não? Mas antes de Deus criar os peixes, Deus criou o quê? Água.
Porque na água existe tudo que um peixe precisa para viver. Se você tira um peixe da água, ele morre. Deus cria as aves, mas antes de Deus criar as aves, Deus cria o firmamento. Uma ave que vive enjaulada numa gaiola não tem a mesma desenvoltura de vida de uma ave que voa livre, porque ela nasceu para voar. Deus cria o homem, mas antes de Deus criar o homem, Deus cria um ambiente para receber o homem. E o ambiente não é outro a não ser um ambiente igual esse aqui, um ambiente de culto. O ambiente da sua presença. Deus cria o homem, mas no Éden Deus planta um jardim. Porque assim como o peixe necessita da água para viver e a ave necessita do firmamento para viver, o homem necessita da presença de Deus. Porque aqui tem tudo que você precisa para viver. O que é que Deus faz? Deus cria um ambiente, Éden. E o Éden é quadrado, porque está escrito que descia um rio do trono de Deus que se dividia em 4. No original vai dizer, formava uma cabeceira quadrada. Você lembra do Santo dos Santos? Quem cresceu na igreja igual eu, sabe que na escola dominical, no culto, na doutrina, na teologia, a gente aprendeu que existe o Santo dos Santos. Um ambiente onde tinha a Arca da Aliança, e esse ambiente era quadrado. A 7 passos de todas as cortinas ficava o quê? A Arca da Aliança. Só que o primeiro Santo dos Santos da história não foi aquele que Moisés faz lá no Êxodo. O primeiro Santo dos Santos da história foi o Éden. Alguém não pegou? Eu vou de novo. O primeiro Santo dos Santos da história foi o Éden. Deus cria um ambiente quadrado e no meio planta 2 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ele desce todo dia para receber o culto de Adão. Antes de Deus criar o homem, Deus cria um ambiente para receber o homem. Que ambiente é esse? É a presença de Deus. Sabe um lugar que te encaixa perfeitamente? Não é outro ambiente a não ser a presença de Deus. Você nasceu para viver na presença de Deus. E quando você, agora eu vou ficar repetindo a mesma coisa aqui, tá bom? Você nasceu para viver na presença de Deus. Não é em outro lugar, jovem, de 0 a 90 anos. Não é em outro lugar que tem vida para você. O único lugar que tem vida para você é na presença de Deus, porque você nasceu para estar aqui. Deus estabeleceu aquele ambiente porque, primeiro, Deus ama relacionamento. Deus não cria Adão porque Deus quer ter um jardineiro para cuidar do seu jardim. Deus ama ambiente de culto. Deus ama ouvir a voz dos seus filhos, falar com seus filhos, estar com seus filhos, descer no meio de onde os seus filhos estão. Deus ama isso. Relacionamento. Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Levanta uma companheira para Adão, Eva. Coloca os dois dentro do jardim, dentro do Santo dos Santos. E o poderoso do culto do Éden é que não tinha esse negócio de se preparar para ir para o culto. Tem irmão que todo dia que ele vai para o culto é uma guerra, porque ele se arruma e 1 hora depois a esposa está pronta. Não tinha esse negócio de dizer: peraí que eu estou passando a chapinha ainda no cabelo, peraí que eu estou passando um tal de delineado aqui. Não tinha isso. Adão e Eva não precisavam ir para o culto. Não tinha esse negócio de vamos que a gente está atrasado. Não. Era Deus que vinha para receber o culto deles. Alguém não pegou? A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, o próprio Deus vinha para receber o culto de Adão e Eva. E você sabe que Deus, ele não desce em um ambiente onde ele não é adorado e onde a sua presença não é bem-vinda. Eu imagino Adão dizendo: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino Eva se levantando e dizendo: tu és bem-vindo, Jeová Rafá, aquele que cura. Tu és bem-vindo, Jeová Jireh, o Deus provedor.
Tu és bem-vindo, Jeová Shalom, aquele que é a minha paz. E de repente a glória de Deus se manifestava dentro do Éden, porque onde existe adoração, alguém está dando um sinal dizendo: Deus, a tua presença é bem-vinda nesse ambiente. Todo mundo que não adora, ele não está desagradando o pastor, o pregador, o líder, não. Todo mundo que não adora, ele está dizendo: Deus, a tua presença não é bem-vinda na minha vida. Mas se tem alguém do teu lado que está adorando, glorificando, exaltando, ele está dando um sinal no mundo espiritual e dizendo: Jesus, a tua presença é bem-vinda aqui nesse ambiente. Eu vou perguntar só uma vez e me responde só quem tem certeza: onde a presença do eterno Deus é bem-vinda aqui nessa tarde? Me dá um sinal de adoração. Deus vinha toda tarde para receber o culto, porque existia adoração naquele ambiente, comunhão e graça. Só que Adão cai num erro que muita gente que vem nas nossas igrejas cai. Ele se cansa de ter Deus todo dia, porque você só percebe quão bom é um ambiente quando você sai dele. Já percebeu isso? O que mais tem é a gente reclamando de uma vida que um dia viveu. Ah, como era bom aquele trabalho, como era bom aquela casa, como era bom aquele ambiente. O culto de hoje, esse congresso que vocês estão vivendo aqui, você só vai perceber a bondade, a grandeza disso aqui quando ele acaba. Alguém vai dizer daqui a 5 anos, 20 anos: em 2022 eu participei de um congresso que marcou a minha vida. Porque quando você está vivendo naquele ambiente, você não consegue entender o quão bom é estar ali. Adão tem Deus todo dia. Adão recebe graça de Deus todo dia. Só que ele se cansa de ter a rotina de ter Deus, e ele sai. E às vezes a gente é assim. A gente trata o culto como se fosse qualquer coisa. É mais uma vez, é mais uma palavra, é mais um pregador, é mais um dia. Ele saiu, e quando ele saiu, ele abriu espaço para a serpente entrar. Foi Billy Graham que disse: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco preparado. Alguém se cansou de ter Deus, de receber Deus, a serpente entrou, engana Eva, consequentemente engana Adão, e os dois foram destituídos da glória de Deus. Quando eles são destituídos da glória de Deus, tipologicamente, profeticamente, eles criam um segundo ambiente, que lá na frente Moisés vai ter a visão do céu, que é o santo, um ambiente que era retangular, e o sacerdote tinha que trabalhar, todo dia tinha um ofício. Então Adão agora é um sacerdote que tem que trabalhar e comer do suor do seu rosto. Nesse segundo ambiente vai passar muito tempo, e ele vai ter 2 filhos, Caim e Abel. Todo mundo sabe da história. Abel oferece uma oferta a Deus, Caim oferece uma também, e o mesmo sentimento que um dia tocou Lúcifer no céu, tocou Caim também. Porque todo invejoso, ele tem um pouco do diabo dentro dele. Porque esse sentimento não foi Deus que criou. O primeiro invejoso da história foi Satanás. Ele ficou com inveja da oferta do seu irmão, ele vai lá e mata o seu irmão. Quando ele mata o seu irmão, o sangue de Abel bate no chão e clama a Deus por justiça. Deus vem na terra, e agora quando Deus vem na terra, Caim tem medo da morte. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele já foi distanciado e expulso do melhor lugar do mundo, que era diante do altar de Deus. E ele tem medo da morte. Ele diz assim: qualquer um que me vê vai querer me matar, porque só existe vida no altar de Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que ela está buscando vida em outro ambiente, e a única fonte de vida é o altar. Não, eu vou dizer de novo, alguém não pegou. A única fonte de vida é o altar de Deus. Ei adorador, ei homem, ei mulher, ei jovem, o lugar que você nasceu para viver é aqui, diante do altar de Deus. Se tirar o altar da sua vida, você morre espiritualmente. Sabe por quê? Tem um monte de gente morta espiritualmente, que não ouve mais a Deus, não tem mais visão espiritual, não fala mais com Deus. É porque está longe do altar. Mas Deus colocou uma marca em Caim e disse assim: ninguém vai te tocar, porque aonde você tiver, o meu altar vai te cobrir. Levante a mão direita para receber essa palavra. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: se prepara, porque o poder do altar vai te alcançar. A morte espiritual não vai te tocar. Existe vida de Deus aqui, e essa vida vai entrar onde você precisa que ela entre.
saiu daquele ambiente. Quando ele sai daquele ambiente, a vida mudou. E não foi Deus que escolheu virar as costas para Adão, para Eva, para Caim. Foi eles, pela escolha deles, que escolheram virar as costas para o melhor ambiente do mundo, que era a presença de Deus. E sabe o que acontece com a nossa geração? A gente está perdendo o poder da valorização do ambiente do culto. Toda vez que a gente não valoriza o ambiente da presença de Deus, a gente abre espaço para Satanás fazer na nossa vida o que ele quiser. E não é Deus que está virando as costas para nós, não. É a gente que está virando as costas para Deus. A gente quer poder, a gente quer graça, a gente quer unção, a gente quer milagres. Mas Deus está dizendo: como é o culto que você está entregando para mim? Porque a gente tem uma ideia da nossa geração, e graças a Deus por isso, tudo se evoluiu. Há 20 anos atrás, não precisa ir muito longe, 20 anos atrás, quando muitos de nós aqui era recém-nascido ou era criancinha, para poder se comunicar com alguém que estava do outro lado do mundo, eu precisava mandar uma carta, fazer uma ligação telefônica. Hoje, em 5 segundos eu falo com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, por causa de um celular. Tudo se evoluiu. Antigamente, há 70 anos atrás, há 100 anos atrás, para fazer uma boa comida, tinha que ir lá, pegar a lenha, cortar a lenha, colocar dentro do fogo, acender o fogo, pegar a brasa, assoprar, pegar o animal, caçar o animal, tirar a pele do animal para poder fazer a comida. Hoje você vai no mercado, compra um negócio de plástico, põe dentro do micro-ondas, 4 minutos, pi, 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 está pronto, você come. Tudo é muito rápido. Só que tudo se evoluiu no mundo. Só que a forma de buscar a Deus, ela é a mesma. Não, alguém não pegou. Tudo se evoluiu nessa geração. A forma da gente se comunicar mudou. A forma das pessoas se relacionarem. Meu pai e minha mãe, por exemplo, namoraram por carta. Um em Pernambuco, o outro em São Paulo. E manda carta para lá e carta para cá. Eu estou casado há 15 dias, a gente começou a se conversar pelo Instagram. Outra geração, tudo diferente. Só que o que a gente precisa colocar dentro da nossa mente é o seguinte: que o reino de Deus, ele não mudou. A forma de buscar a Deus não evoluiu. Ela continua sendo a mesma. O poder do culto não mudou. A gente modernizou e graças a Deus por isso. Mas a forma de buscar a Deus ainda é se prostrando diante dele, dizendo: Deus, eu preciso da tua presença e eu sou dependente do Senhor. Eu vou perguntar só uma vez e me responde só quem tem certeza. Onde estão os dependentes da presença do Mestre? Esse ambiente ainda é um ambiente espiritual. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente tem valorizado as coisas passageiras e a gente está se esquecendo daquilo que é eterno. Todo mundo, você pode pegar qualquer pessoa e perguntar para ela, pode pegar o maior pecador da terra, olhar para ele e falar assim: você vai para o inferno? Ele fala: não, eu vou para o céu. Todo mundo diz que vai para o céu. Só que o céu não é qualquer ambiente. O céu não é qualquer lugar. O céu é um ambiente feito para quem ama o ambiente celestial aqui na terra. Porque para entrar no céu existe uma cultura, existe princípios e existe um ambiente. Alguém não entende isso. Por quê? Porque cultura faz parte de você. Se eu pegar alguém que nasceu lá no Piauí e levar ele lá para a Suíça, no alto do inverno suíço, ele vai estranhar tudo. Por quê? Porque alguém que veio do Piauí, o clima é diferente, a comida é diferente, o jeito de falar é diferente, o idioma é diferente, o jeito das pessoas se relacionarem é diferente. Por quê? Porque é uma cultura diferente da dele. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente enche a boca para dizer assim: eu vou morar no céu, mas a gente não tem a cultura do céu na nossa vida. Porque tem gente que ele se incomoda com o ambiente da igreja na terra. Tem gente que a igreja incomoda ele.
Tem gente que os princípios da igreja incomodam ele. Tem gente que essa palavra incomoda ele. Aí eu fico perguntando, o que é que esse alguém vai fazer no céu? Para alguém entrar no céu, você precisa estar acostumado com a cultura do céu, com o ambiente do céu, com o linguajar do céu, com a palavra do céu, com a unção que tem no céu, com a adoração que tem no céu. Eu não sei aqui em Santo André não tem não, mas lá em Guaianazes tem uns que se incomoda com o culto. Já viu? Gente que ele tem tempo para tudo, só que dentro do ambiente de culto ele fica incomodado. Já viu gente que é assim? Que ele consegue falar por horas e horas com alguém que nunca viu na vida. Ele consegue, eu não estou dizendo que é pecado não, porque a rede social é um benefício gigante para a evangelização. Só que a gente está deixando aquilo que é eterno e valorizando aquilo que é passageiro. A gente consegue ficar horas e horas falando com alguém que nunca viu na vida do outro lado do mundo. A gente consegue ficar vendo a vida de alguém que não sabe nem que a gente existe. Outro dia eu fui pregar num congresso de jovens. Foi o ano passado. E uma jovem chegou para mim e falou assim: eu preciso de oração. Eu disse amém, deve ser um problema na casa dela, né? Ela disse não, é que eu estou assistindo lá o BBB e tem 2 pessoas no paredão e aquele que eu gosto, eu quero orar para ele ficar lá. Eu disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Ela disse: não, mas eu sigo todas as páginas, eu acompanho a fofoca, eu sei de tudo, mas não sabe nem quem é Isaías, Jeremias. E está acontecendo isso com a nossa geração. Às vezes a gente passa mais tempo conversando com alguém que nunca viu na vida. Se eu parar para conversar com você, a gente consegue conversar sobre tudo. Sobre a política, sobre o tempo, sobre a geração, sobre a Copa, sobre o time de futebol. Só que a gente não consegue falar 5 minutos com Deus, que a gente vai passar a eternidade inteira com Ele. Não consegue ajoelhar e dizer: Deus, eu te agradeço porque eu posso ouvir, porque eu posso falar, porque eu posso enxergar, porque eu posso sentir. Está assim. As pessoas não conseguem mais, se incomodam com a presença de Deus. A nossa geração, por ser uma geração imediatista, tem criado uma geração de pessoas ansiosas e depressivas, porque se compara com a vida de alguém que está distante, vive em outra realidade, sendo que Deus colocou algo só para você, deu uma identidade só para você, um espírito só para você. E o que Deus está fazendo na minha vida não vai fazer na sua, que não vai fazer na vida do teu irmão. Cada um, Deus deu algo diferente só para você. E a gente não consegue entender isso, porque a comunicação está falhando, está suja. A gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente está dando muito ouvido para aquilo que o mundo está dizendo. Enquanto a gente tiver ouvidos para o mundo, a gente nunca vai ouvir a voz do Espírito. O caminho da revelação, da profundidade com Deus, é o caminho da intimidade, do relacionamento. Deus, ele não se revela para qualquer tipo de pessoa. Deus se manifesta para quem é íntimo da sua presença. E Deus te trouxe aqui nesse congresso para te dizer: Ele quer que você saia daqui com intimidade com o Espírito Santo. E alguém entenda que a nossa geração não é uma geração perdida, a nossa geração não é uma geração falida, a nossa geração não é uma geração prostrada, a nossa geração é uma geração cheia do Espírito Santo. Só que tem gente que não quer isso. Tem gente que ele fica incomodado com o ambiente do culto. Já viu? Gente que ele fica aqui, ele levanta para ir no banheiro 5 vezes. Se ele bebesse o tanto de água que ele bebe em casa, o que ele bebe na igreja, ninguém ia ter problema nos rins. É só porque está aqui. É só porque está nesse ambiente. Tem gente que tem dificuldade de adorar. Já viu? Gente que tem dificuldade de adorar. Aí eu pergunto: o que é que esse príncipe, essa princesa vai fazer no céu? Se alguém não consegue adorar a Deus 2 horas na terra, o que é que vai fazer no céu? Porque o céu deixou de ser interessante para algumas pessoas, que ela está tão agarrada, está tão junta das coisas da terra, porque tem coisas que são hábitos seus, e se tira os teus hábitos, tira a tua vida. O Espírito Santo, ele habita, e quando fala de habitação, fala sobre hábito. Se eu não tenho Deus na minha rotina, como é que eu tenho Deus dentro de mim?
Tem gente que ele fica incomodado com esse ambiente. Eu digo, o que vai fazer no céu? Se o culto do céu não para. Alguém pegou? O culto do céu não para. Tem gente que não gosta da adoração. Tem gente que não gosta do louvor. Tem gente que não gosta do louvor da mocidade, dos jovens, das irmãs, das crianças. Tem gente que não gosta de ver a orquestra tocar. Tem gente que não gosta quando o culto passa alguns momentos do horário. Eu fico perguntando, o que é que esse alguém vai fazer no céu? Se o culto do céu não para. O culto do céu é melhor do que o culto da terra, porque enquanto o nosso culto é devagarzinho, é xoxo, é 2 horas, é 3 horas, é uma vigília, é uma consagração, é um ciclo de oração, o culto do céu não para. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, existe anciões que estão diante do trono de Deus. Existe serafins e querubins que estão diante do trono de Deus. Isaías 6, ele tem a revelação dos seres angelicais que estão diante do trono de Deus e que voam com 6 asas, com 2 que cobrem os pés, 2 que cobrem seus rostos e que com 2 voam. E durante 24 horas por dia, a única palavra que sai da boca deles não é Deus me dá, Deus faz, Deus me ajuda, não. A única palavra que sai da boca deles é essa: Santo, 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 Santo. Eu vou repetir até você entender isso. São 24 horas. É a única vez que a Bíblia usa uma palavra 3 vezes em letra maiúscula. É quando eles revelam a santidade do eterno Deus. Eles estão dizendo que Ele é santo, 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 e que toda a terra, o Brasil, São Paulo, Santo André, está cheio da glória de Deus. Se alguém quer morar no céu, comece ensaiando aqui agora. Comece ensaiando a tua adoração aí agora, porque se esse culto não acabar aqui nessa tarde, a gente vai adorar Ele pessoalmente. E eu posso dar uma notícia para você: só entra no céu quem gosta de dar glória. Porque a adoração no céu não para. Se você não gosta de adorar, se você não gosta da presença, o céu não é interessante para você. Mas se você gosta de adorar, o céu é ambiente para você. Cadê os moradores do céu? Cadê os moradores do céu? Levante as 2 mãos aos céus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse altar. Nós somos o único povo que, além de ir morar no céu, a gente tem o poder, a autoridade, a legalidade de trazer o céu para a terra. Porque o céu não é só o nosso destino, é a nossa origem também. A gente não vai só para lá, a gente veio de lá. É por isso que quando Deus desce na casa você chora. É por isso que quando Deus desce na casa você grita. É por isso que às vezes dá uma saudade de um lugar que você nunca foi, nunca esteve presente, nunca presenciou, porque lá é a tua habitação, é a tua identidade, é a tua morada. Alguém pode ter nascido no sul, outro no norte, outro no nordeste, mas tem algo que nos une: o céu é nosso, o céu é nosso, o céu é nosso, o céu é Taramacalacia. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Eu vou deixar você adorar a Deus por 1 minuto agora. Você pode? Você pode atrair o céu para a terra agora? Você pode atrair o céu para a terra aqui agora? No céu não existe tristeza, então deixa o céu descer na tua alma aí agora. No céu não existe depressão, então deixa o céu invadir o teu coração aí agora. No céu não existe enfermidade, então deixa o céu te curar aí agora. E no céu existem projetos marcados por Deus, então deixa o céu invadir os projetos da tua vida aí agora. Eu vou dar 1 minuto para você adorar a Deus. Eu vou dar 1 minuto para você fazer desse culto um culto em sintonia com o culto do céu. 1 minuto. Levanta as 2 mãos aos céus. 1 minuto para você adorar a Deus. 1 minuto para você atrair o céu para a terra agora.
Um minuto para você adorar como você nunca adorou, clamar como você nunca clamou. Um minuto para você chamar a atenção de Deus e dizer: Deus, eu quero mais do céu. Cansei de buscar as coisas da terra, cansei de clamar as coisas da terra, cansei de viver as coisas daqui. Eu quero o céu na minha faculdade, eu quero o céu na minha empresa, eu quero o céu nos negócios que eu vou abrir, eu quero o céu nos meus projetos. Aonde houver um adorador que vai morar no céu, levante as duas mãos e começa a receber do céu aí. Começa a atrair o céu para a terra hoje. Deramashuri mikai oderamahaya. Joramadaraashuri mikanderemahas. O céu vem. O céu é bom. E o céu foi feito para você. O céu foi feito para você. O céu foi feito para a sua família. O céu foi feito para a sua casa. O céu é bom. Estão querendo tirar a beleza do céu como se a terra fosse interessante demais. Aqui Deus nos chamou para dominar. Deus, Ele quer te abençoar sim, mas que você domine sobre as bênçãos que Ele te dá. Porque o céu ainda é mais interessante do que a terra. O céu ainda é melhor do que a terra. E eu posso dizer uma coisa: se esse culto não acabar aqui, a gente continua adorando a Ele pessoalmente. Se as riquezas a gente não conquistar aqui na terra, tem riqueza maior lá no céu. Se a saúde a gente não conquistar ela na plenitude aqui na terra, lá no céu não existe espaço para doença. Pode o inferno querer contrariar a tua mente e dizer que aqui é melhor, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: o céu é melhor e foi feito para você. O céu, ele anda com alguém que é morador do céu. É por isso que os ambientes que você chega, você precisa estabelecer o reino dos céus lá. Porque você é o embaixador de Deus, o embaixador dos céus. Ei, jovem, não deixa o inferno tirar a tua identidade, não. Que maior do que todas as coisas é o que você carrega dentro de você, que é o céu. Maior do que todas as coisas é aquilo que a igreja carrega. Tem gente que tem medo da guerra, Rússia, mas maior do que a Rússia é o reino dos céus. E mais poderoso do que qualquer exército mundial é o exército da igreja. Ah, você não pegou não. O maior poder que habita na terra é o poder do diabo. Na terra é, mas aí Deus deu para a igreja poder sobre o poder do diabo. Então a gente é poderoso em Deus. Então para de andar como você servisse a um Deus de barro, de gesso, de madeira, de ferro. Ele é chamado de El Shaddai. Ele é todo poderoso. Nós não somos fracos, nós somos poderosos em Deus. Está chegando a hora de Deus usar você. A gente é a resposta para essa geração. E eu ouvi durante muito tempo, porque eu cresci na igreja. Eu tenho 24 anos hoje, eu prego desde os 10. E eu ouvi alguém dizendo assim: nós somos o futuro da igreja. Nós não somos o futuro da igreja, não. A gente é o presente dela. Deus não quer te usar amanhã, porque amanhã não existe. Jesus está voltando. Deus quer te usar hoje. Não, alguém não pegou essa palavra para alguém. Deus não quer te usar amanhã. Deus quer te fazer um profeta, uma profetisa hoje. Deus nos escolheu porque existe uma força na juventude que não existe em nenhuma outra idade. É a Bíblia que diz que nós somos fortes e a gente tem sido enfraquecido pelos argumentos desse mundo.
pela cultura, pela doutrinação dessa geração. Mas nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Alguém está dizendo: já era, acabou, é o fim, essa geração está perdida. Deus não faz mais milagres. Isso é uma mentira do diabo. Deus, Ele quer usar você para mostrar que essa geração pré-arrebatamento é a geração que mais vai ver milagre na terra. Não, alguém não pegou, essa palavra é para alguém. Deus, Ele quer te usar e está dizendo: essa geração que a gente vai ver paralítico andar, cego enxergar, mudo falar. A gente vai ver Jesus salvar em massa essa geração. Deus, Ele vai te usar onde Ele te plantou. Eu não sei qual é a área de influência que Deus te colocou. Se é numa empresa, se é sendo funcionário, se é sendo líder, se é sendo patrão, se é sendo professor, se é dentro de uma faculdade. Tem áreas da vida e da sociedade que você chega, que a minha pregação no altar não chega, mas de uma coisa eu não tenho dúvida: onde Deus te plantou, Ele vai te usar, porque você carrega o céu dentro de você. Quer entender isso? O céu está dentro de nós. O céu está dentro de nós. E o inferno quer que a gente ande como se a gente servisse a um Deus limitado. É por isso que a vontade do diabo sempre foi tirar o homem do ambiente da presença de Deus. O homem começou a pecar e o pecado afastou Deus do homem, o homem de Deus. Aí Deus disse: espera aí, eu vou estreitar o meu relacionamento. Moisés, organiza esse tabernáculo que eu já levantei no Éden. Faz aí 3 espaços: santo, santo dos santos e átrio. Deus estava atrás do véu. E o homem continuou pecando. Deus dá uma visão para Davi. Davi não consegue concluir. Quem conclui é seu filho Salomão. Levanta um templo em adoração a Deus. Santo dos santos, santo e átrio. Deus estava atrás do véu. Você já imaginou que tortura é não sentir Deus? Já pensou? Você chegar num culto como esse e ninguém sente Deus, só o pastor. Já imaginou chegar aqui e só o pastor Silas entra aqui, só ele chora, só ele fala em línguas, só ele se arrepia, só ele sente? Era assim. Deus estava confinado atrás do véu. Só que Deus ama relacionamento. Deus ama descer na terra. Deus ama falar com seus filhos. Aí Deus levanta profeta e o povo continua pecando. Deus levanta uma lei e ninguém consegue cumprir a lei. Até o momento em que Deus disse: eu não aguento mais ficar sem falar na terra. Deus fica 400 anos em silêncio, não fala através de nada. Nem uma árvorezinha balançando era Deus. Nem um profeta que se levantava era Deus. Deus virou as costas para a terra. Até que chegou o momento em que Deus disse: eu desci lá, estabeleci uma lei, levantei profetas, levantei discípulos, levantei homens, mulheres. Os homens falharam, agora eu vou enviar um que não falha. Agora eu vou enviar um que não peca. Eu vou enviar um agora que missão dada é missão cumprida. Eu vou enviar um que vai até o final para cumprir aquilo que o céu tem para os meus filhos. Jesus vem. E era abstrato para um Deus saber o que é viver numa carne como essa. Só que aí vem Deus e entra numa carne para saber o que é viver aqui. Tem gente que fala assim: Deus não me entende. Entende? Porque Ele passou as mesmas dores, frustrações, problemas, injustiças que nós. Ele veio aqui para provar que é possível ser um homem e uma mulher comum e ser cheio do Espírito Santo. Alguém diz assim: para ser cheio do Espírito Santo, você tem que fazer alguma coisa diferente do normal. Jesus foi normal e foi cheio do Espírito. Alguém fala: não, mas ele fez o que ele fez porque ele era Deus. Se eu fosse Deus, eu também renunciava ao pecado. Se eu fosse Deus, eu também andava sobre as águas. Se eu fosse Deus, eu também ressuscitava os mortos. Não fez, não. Ele fez tudo o que ele fez porque ele era cheio do Espírito Santo.
Lucas capítulo 4, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o segredo para você triunfar nessa vida é você não tentar fazer nada sozinho, e entender que quem vai na tua frente é o Espírito Santo de Deus. Quem caminha com você é o Espírito Santo de Deus. Tudo que você fizer, você vai fazer porque o Espírito Santo de Deus está com você. Ele vem, o Verbo é encarnado. Deus está atrás do véu. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Jesus é vendido, é humilhado, é traído. Provou o cálice da morte. E a sua mente, o seu corpo dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Só que depois o seu espírito sobressaía e dizia: em todo tempo seja feita a tua vontade. Porque às vezes vai ter momento que a gente vai querer parar mesmo, desistir mesmo, desviar mesmo, entregar os pontos mesmo. Mas você não é dominado por essa carne aí, você é dominado pelo Espírito do céu que existe dentro de você. Então, se ainda que a tua carne quiser desistir, quiser fracassar, quiser parar, existe o Espírito do céu dentro de você que vai fazer você continuar, e você vai até o final. Eu posso profetizar na tua vida, levante as duas mãos para receber essa palavra. O pecado não vai dominar sobre a sua vida, a morte não vai dominar sobre a sua vida, os desejos desse mundo não vão dominar sobre a sua vida, a vontade do mal não vai dominar sobre a sua vida, mas a essência celestial que está sobre você vai dominar sobre os seus dias, e nada além da vontade de Deus vai acontecer na tua vida. Jesus apanha. E eu dei essa volta toda para chegar aqui. Jesus, até você chegar no nível de lançar rede, você precisa carregar o céu dentro de você. Porque o céu é bom. E se você está indo para lá, é impossível você não querer levar mais gente junto com você. Se eu for numa loja boa, eu indico para todo mundo. Se eu como num lugar bom, eu falo para todo mundo. E porque o céu é bom e você não está chamando mais gente para ir para lá. Porque a maior pregação não é as minhas palavras aqui no altar, é a minha vida. Tem instâncias, eu disse isso aqui e repito, tem instâncias da sociedade que você, com a sua vida, prega mais do que eu com o microfone na mão. Deus, Ele quer que você saia desse congresso como uma flecha na mão do valente. Deus quer que você saia desses dias pronto para despovoar o inferno e povoar o céu. Ah, Deus, mas eu não sei falar. Ah, Deus, mas eu sou muito novo. Ah, Deus, mas eu não tenho habilidade. Ah, Deus, mas eu não tenho capacidade. Deus não está pedindo de nada disso. Deus, Ele quer disponibilidade. Alguém está dizendo: Deus, eu estou aqui. Então Ele disse: eu vou te usar. Se tem alguém pronto para ser usado por Deus, Ele está dizendo: eu não preciso de capacitados, eu preciso de alguém disponível para ser usado por mim. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Se prepara, porque o céu vai te usar. Jesus é pregado numa cruz, levantaram o madeiro lá no monte Caveira, o sangue dele verte na cruz e bate na terra. Quando o sangue de Cristo bate na terra, a Bíblia diz que o sangue dele clama mais alto do que o sangue de Abel um dia clamou lá no Éden. O dia nega a sua luz, e o véu do templo que separava Deus do homem se rasga. Quando o sangue dele bate na terra, entra em verdade 2 textos da palavra de Deus. Um deles foi proferido por Jesus. Primeiro, quando eu fiz a leitura do texto, eu pedi para você repetir umas 3 vezes: o caminho, o caminho, o caminho. Por quê? Porque um dia o caminho que levava o homem a Deus foi fechado por Adão. Jesus é conhecido como o último Adão, porque se o primeiro Adão falhou, o último Adão não falha. Se o primeiro Adão pecou, o segundo e o último Adão não peca.
quando o sangue dele bate na terra, quando o véu do templo se rasga, entra em verdade a pregação que ele tinha feito há dias atrás. Porque o termo hebraico que é usado ali é derek. Quando o escritor da Bíblia usa o termo para escrever o caminho que levava até a Arca da Aliança no tabernáculo, ele escreve derek. O caminho que levava a Arca da Aliança lá no templo de Salomão, derek. Aí Jesus vem para pregar. Ele se levanta e diz assim: olha, por aí vocês têm muitos caminhos, por aí vocês têm muitas oportunidades, por aí vocês têm muitas alternativas, mas tem um porém: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não pegou não. Ele não disse eu sou um caminho, ele não disse eu sou uma alternativa, ele disse o derek agora sou eu, o caminho agora sou eu. Se o primeiro Adão falhou na missão e impediu vocês de entrar no Éden, eu desço na terra, derramo meu sangue, corto o véu e faço a igreja entrar no Éden de novo. Se o primeiro Adão fez alguém não desfrutar da presença que descia uma vez por dia, agora eu vou fazer a AD de Santo André viver numa tarde de domingo a minha presença real lá no meio deles. O primeiro versículo que entra em verdade é esse. O segundo, se prepara para dar glória a Deus. O primeiro, eu sou o caminho. Adão fechou a porta, mas eu sou o caminho. O primeiro Adão provocou a morte, mas eu venci a morte. O primeiro Adão foi destituído da glória de Deus, mas eu faço a minha igreja viver a plenitude da glória de Deus. O primeiro Adão errou, mas eu sou aquele que não tem o pecado e nem erro. O primeiro Adão ceifou a vida, mas eu sou aquele que sou o pão da vida descido do céu. O segundo versículo que entra em verdade quando o véu do templo se rasga é porque até aquele dia, lá no Éden, o culto era uma vez por dia. Lá no Santo dos Santos do templo de Salomão, o culto era uma vez por ano. O sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Só que agora a lei mudou. A partir de agora o véu está rasgado. Quando o véu se rasga, entre verdade aquele texto que a gente conhece muito bem: onde tiver reunido 2 ou 3, 2 ou 3. Enquanto você anda agora eu vou ficar aqui, tá bom? 2 ou 3, 2 ou 3, em meu nome eu vou para o culto. 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 Talvez o teu amigo ou a tua amiga que você convidou não veio no culto hoje. Talvez alguém que você esperava não veio no culto hoje. Eu vim aqui no nome de Jesus. Tem pelo menos mais uma pessoa que veio aqui no nome dele. Então com toda certeza, sem sombra de dúvida, o Deus que descia no Éden, ele veio para o culto nessa tarde. Alguém sente ele? Alguém sente que Deus veio para o culto? Levanta as duas mãos para adorar. Levanta as duas mãos para adorar a Deus aí agora. Porque existe uma nuvem de glória de Deus que está descendo sobre nós nessa tarde. E Deus está dizendo: é por causa da adoração dessa juventude que eu desci nesse culto. É por causa da adoração dessa igreja. Vou deixar você receber algo novo de Deus aí agora. Isso, começa a receber algo novo de Deus aí agora. Do alto da cabeça até a planta dos pés, começa a ser inundado pela presença do eterno Deus aí agora. Fica de pé adorando esse Deus. Fica de pé adorando a Ele. Calado não, em silêncio não, adorando a Ele. Traz o céu para a terra aí. Traz o céu para a terra aí. Traz o céu para a terra aí. Jovens, seja empoderado pelo céu aí na tua vida.
Rapaz, o que te faz ser um homem de verdade é o céu dentro de você. Você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser igual àquilo que Deus tem para a tua vida. Ei moça, o que te empodera é viver os planos de Deus para a tua história. Então começa a receber o céu sobre a tua vida hoje. Começa a receber o céu sobre os teus dias hoje. Fecha os teus olhos, levante as duas mãos aos céus. Começa a contemplar o que Deus vai fazer contigo nos próximos dias. Começa a contemplar o que Deus vai fazer contigo nos próximos meses. Começa a contemplar o que Deus vai fazer contigo lá no meio da tua escola, lá na tua faculdade, no teu ambiente de trabalho. Ei mãe, você não vai ver o teu filho morrer do jeito que está. Ei pai, o teu filho não será uma desgraça para a tua família. Ei, se prepara, porque Deus te trouxe aqui, está te dizendo: o céu ainda tem novidade para a tua vida. A última palavra quem dá não é essa sociedade corrompida. A última palavra quem dá ainda é o céu. Jesus quer batizar com o Espírito Santo alguém que quer receber dele aqui hoje. Jesus quer curar alguém que entrou com enfermidades aqui hoje. Existe um ambiente celestial que começou a se manifestar aqui, e Satanás não queria que você estivesse festejando com essa mocidade. Mas eu tenho certeza de uma coisa: 2022 é o ano que os planos do diabo serão frustrados, porque o que vai acontecer na tua vida é o que o céu reservou para você. Começa a receber algo novo de Deus aí, fecha os olhos. Começa a entrar numa atmosfera nova aí. Deus está liberando dons no meio da igreja agora. Deus está levantando gente com o dom da fé. Deus está levantando gente com o dom da palavra da sabedoria. Ele está levantando alguém com a palavra da ciência. Recebe o dom da cura. Isso é Eu não sei o que você quer de Deus, mas levante as mãos e comece a clamar agora. Começa a tocar o céu agora. Começa a chamar o céu para a terra agora. É você e Deus agora. É você e Deus agora.